Bem-vindos ao programa Leia a Bíblia, um espaço onde as palavras sagradas encontram vida e inspiração. Prepare-se para explorar ensinamentos atemporais que iluminam nosso caminho e nos conectam com o divino. Bom dia, eu sou o Adriano e esse é o programa Leia a Bíblia. Hoje leremos 1 Coríntios 15, versículos 1 ao 11. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos se o retiverdes, tal como vou-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte deles, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. E por derradeiro de todos, me apareceu também a mim como um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim haveis crido. Esse capítulo 15 da Carta aos Coríntios é um capítulo que fala inteiramente sobre a ressurreição de Cristo. E ele vem tratar dessa ressurreição como a base, o fundamento das doutrinas da qual cremos para a nossa fé. E ele vai tratar na sequência aqui sobre se a ressurreição não houvesse, não existisse, se Cristo não tivesse ressuscitado, como seria, né? Mas nesse trecho ele inicia falando exatamente que o evangelho que eu vos anunciei, eu vou firmar com vocês novamente, para vocês lembrarem disso, que vocês receberam e que vocês permaneçam nele. Quando recebemos o evangelho, nós somos salvos e a nossa alma é salva da condenação do pecado e da separação eterna de Deus. E ao permanecer no evangelho, é que nós somos salvos, ele fala no versículo 2, mas salvos do quê? Porque a nossa alma já foi salva quando nós recebemos. Ele está falando de somos salvos de falsas doutrinas, do engano das falsas doutrinas, de falsos ensinamentos. E ele fala sobre essa revelação, como ele falou no capítulo 11, vos entreguei o que recebi, né? E ele fala novamente isso, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou, segundo as Escrituras. E esse pequeno trecho de 2 versículos mostra a obra completa de Cristo na cruz pela nossa vida, onde ele morre para pagar os nossos pecados, é sepultado, enterrado com os nossos pecados para que eles fiquem enterrados em Cristo, e ele ressuscita para uma vida nova, para nos dar uma vida nova. E além dessa revelação, ele fala o seguinte, ó, nesse pequeno trecho, ele está apontando para o seguinte norte, ó, a ressurreição é real, acreditem nela, porque primeiro é uma revelação que eu recebi e entrego a vocês. Em segundo lugar, há testemunhas oculares dessa revelação, dessa ressurreição. Pedro e os 12 viram o Cristo ressuscitado, depois mais de 500 pessoas, depois Tiago e todos os apóstolos, todos viram Cristo ressuscitado em seu corpo glorioso. Então há testemunhas oculares desse evento. E por último, o próprio Paulo, Cristo também viu a Cristo ressuscitado em glória e recebeu essa graça de pregar o Evangelho da Graça. Ele fala que o menor dos apóstolos, porque ele era perseguidor da igreja, de perseguidor ele passou a ser perseguido por amor a Cristo. Ou seja, de que forma essa ressurreição é mentira? Se ela fosse mentira, Paulo não haveria mudado o seu ponto de vista, mudado a sua visão e o seu trabalho. Ou seja, é uma revelação de Deus, há testemunhas oculares
e Paulo teve a sua vida transformada com base na ressurreição de Cristo. E ele fala no versículo 11, sejam eu ou sejam eles, não importa quem está pregando isso, mas pregando a ressurreição de Cristo, é nisso que vocês estão crendo. É nisso que vocês estão crendo. Ou seja, a base da nossa fé em Cristo, de que Cristo ressuscitou, ela é um fundamento sólido, firme, sobre a rocha e não sobre a areia. Nós podemos acreditar por alguns dos fatores que Paulo relata aqui. É uma revelação, tem testemunhas oculares e o próprio Paulo teve sua vida transformada. Esses argumentos Paulo usa para mostrar para a base da ressurreição, da verdade da ressurreição de Cristo. E nas próximas reflexões nós veremos de forma mais esmiuçada vários desses assuntos. Em que nós temos crido? Nós temos crido que Cristo ressuscitou dos mortos para nos dar uma vida nova? Temos crido na sua palavra? Ou temos crido em falsos enganos e falsas doutrinas? Busque a sua fé, firmar a sua fé na palavra de Deus. Reflita sobre isso. Tenha um excelente dia. Obrigado por assistir o programa Leia a Bíblia. Programa apresentado por Adriano Feller e transmitido por GW Comunicação em parceria com o canal de Porta Aberta.